Existe um advogado, Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, que de tanto ver casos de assédio moral, resolveu escrever esse livro, Assédio Moral, Discriminação, Igualdade e Oportunidades no Trabalho. E ele vai nos ajudar a fazer esse programa de hoje, nos dando consultoria com uma boa entrevista. Vou lá falar com ele. O advogado Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros relata em seu livro casos absurdos de assédio moral. Na Ambev, quando o vendedor não conseguia atingir a cota, ele tinha que subir numa mesa igual essa aqui, colocar aquela sainha da Sheila Carvalho e dançar a dança do Tchan, né? Ou então usar um nariz vermelho, aquele nariz de palhaço, tal, coisa desse tipo, né? Que pode até não ser uma política da empresa, não era uma política da empresa, mas acontece que a empresa foi conivente com o fato. Aconteceu repetidamente. Isso foi constatado pelo Ministério Público. E as mulheres, o que se fazia? Porque nas empresas de bebida, hoje você tem as mulheres em todos os espaços. Então também elas estão lá como vendedoras, em minoria, mas estão. A essas mulheres que não davam produção, se oferecia essas mulheres para os colegas produtivos e programas sexuais. E elas então, tinham que se submeter a isso? Algumas se submeteram, até porque houve o caso de algumas que não aceitaram ir para motel com os colegas produtivos serem queimadas com cigarro. O livro de Aparecido Inácio relata pesquisas sobre assédio moral surpreendentes. Numa delas, feita pela doutora Margarida Barreto, médica especializada em saúde no trabalho, revela que 42% dos trabalhadores já sofreram assédio moral. Aqui no Brasil, a proporção é em torno de 52% para as mulheres e 48% para os homens. Então, há quase um equilíbrio nessa questão aí do assédio moral relacionado a sexo. E se você pega a questão raça, aí você tem um quadro muito pior. Porque dentro deste quadro que eu te dei geral, são os negros os mais humilhados, os mais desqualificados. Os trabalhadores do grupo LGBT são muito assediados pelos próprios colegas. Gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais. Então esse grupo, ele sofre muito assédio horizontal, por causa do meio ambiente que eles vivem, das chacotas, das pegadinhas, da pressão, do isolamento que os colegas fazem, né? Portadores de HIV, né? Quando identificado no ambiente de trabalho, eles são colocados de lado. O assédio moral ou o tratamento inadequado aos trabalhadores, que os leva à depressão e doenças físicas, existe desde que mundo é mundo. O assédio moral é uma coisa inerente ao ser humano. Algumas pessoas não sabem ter poder. Cheguei a essa conclusão. E aí no livro eu cito inclusive uma coisa, que o principal inimigo da empresa muitas vezes no ato de cometimento do assédio é o chefe. Inclusive a gente dá exemplos do chefe pitbull, que é aquele chefe que não sabe mandar, então ele quer resolver tudo aos gritos, aos berros. O chefe que é intolerante porque ele não tem competência para a função, e aí por ele ser intolerante, por ele ver que a equipe, ou que membros da equipe são mais competentes ou mais qualificados com ele se torna intolerante com a equipe. Normalmente o assédio moral vem de cima, de um chefe contra um determinado subordinado ou um grupo de subordinados, mas ele pode ocorrer também entre colegas e até a partir dos subordinados contra o chefe, o que é incomum. Aquela coisa que ele vai se dando de tal maneira que chega a um ponto incontrolável que a relação entre os dois deixa de existir uma relação de respeito, mas muitas vezes originário pelo subordinado. Porém, é muito menor esse número, viu? Assim, chega em torno de 2 a 3% os casos de assédio ascendente. Isso existe desde o Brasil colônia, né? Quer dizer, desde Casa Grande Senzala. Quer dizer, é sabido que você sempre teve processo de humilhação, sempre teve processos não dignos, né? De cobrança de metas, etc. e tal, embora não se usasse nem o termo meta. Roberto Eloane, psicólogo, advogado e professor da Unicamp, acredita que o assédio moral vai além da natureza humana, das desavenças comuns entre as relações de trabalho. Para ele, o assédio moral se tornou uma estratégia empresarial. É a melhor maneira de fazer um funcionário pedir demissão, o que desobriga a empresa de pagar parte dos encargos trabalhistas. Quando se fala em assédio moral, para a maior parte da população, a questão do assédio moral é uma questão de uma pessoa contra outra pessoa. É uma relação que não deu certo, né? É um problema de gênero, é um problema de personalidade, é um problema de disputa de egos, mas geralmente não é nada disso, né? Geralmente, em 99% dos casos,
essa disputa, esse conflito tem uma matriz. A forma como o trabalho é organizado, a lógica que está por trás das metas, a lógica que está por trás das avaliações, e é isso que faz com que as pessoas sejam jogadas contra as outras. Para Roberta Eloane, a competição estabelecida nas relações de trabalho atuais fomenta o assédio moral entre colegas. Então, quando você faz uma prática de remuneração por bônus, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que o Bruno vai ganhar mais ou menos do que o Eloane. O Eloane vai ganhar mais ou menos do que o Bruno. Depende do resultado. Agora, se para isso o Eloane puxou o tapete do Bruno, se para isso o Eloane usou de maledicências, se para isso o Eloane usou de um processo pouco digno, pouco honesto, essa é uma questão do Eloane e do Bruno. O que interessa é que haja resultado. Você está comprometendo as metas de todo o departamento. Se vira. E aí, você já cumpriu suas metas? Eu já cumpri, né? Mas tem gente que não cumpriu não, hein? As tais metas são um dos maiores motivos do aumento de casos de assédio moral. Uma das categorias de trabalhadores mais afetadas é a dos bancários. O que os bancários reclamam de fato é a quantidade de produtos. Por exemplo, se você vende 10 cartões nesse mês, o mês que vem você tem que vender 20, 30 cartões. Então é dessa forma, assim, não tem limite para as metas, né? Preocupado com a saúde e os direitos dos trabalhadores, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região desenvolveu uma cartilha onde ressalta menos metas e mais saúde. Esse ano nós fizemos uma pesquisa com mais ou menos 13 mil bancários, atingindo mais ou menos 13 mil bancários. 70% reclamavam do assédio moral. Aí o sindicato lançou esse material, né, de uma forma mais didática para conversar com a categoria, que quando você diz de metas abusivas, o sindicato defende que as metas elas sejam coletivas. Hoje não, elas são individualizadas. Então fica muito mais fácil você deixar em destaque um funcionário que não conseguiu bater de fato as metas, né? Do ano passado para cá foram atendidos 468 bancários. Desses, 203 eram vítimas de assédio moral. Os sindicatos são grandes aliados nos casos de assédio moral. A pessoa tem que procurar seu direito, ela não pode achar que isso é normal, que é porque é ignorância. Ela deve, com certeza sim, procurar o sindicato da área dela, né? A informação é a principal arma dos trabalhadores. Além de obtê-las nos sindicatos, há um site organizado pela médica especializada em doenças do trabalho, Margarida Barreto, com a contribuição de outros profissionais, como psicólogo, advogado e professor da Unicamp, Roberta Eloane. Anote o endereço: www.assediomoral.org. Outra ferramenta na defesa dos assediados moralmente é a possibilidade de se fazer denúncia pelo site do Ministério Público do Trabalho. As provas hoje são as mais variadas possíveis, né? A principal prova é a testemunhal. É a prova do assédio em si, no momento em que ele está acontecendo. Mas hoje todo o aparelho celular tem câmera e tem gravador de voz. Então pode-se usar telefone celular também para gravar. Não é proibido eu, que estou sendo assediado, gravar o assédio. E uma outra pessoa que está próxima presenciando o assédio não pode. O que é proibido é aquela gravação escondida. Por que a senhora não pediu demissão? Por quê? Porque eu quero ensinar a eles que tem leis